Pronto, bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais uma sessão de defesa pública, né? Dessa vez da aluna Valéria Maria Lima da Silva, com o título Diagnóstico de Competência e Comportamento Informacional dos discentes dos cursos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí. De antemão, agradeço a presença da professora Mônica Marques Carvalho Galotti, né, e da nossa queridíssima professora Raimunda Fernanda dos Santos, né, nossa parceira, egressa, e professor Watson como convidado aí especial, Anthony, quem mais tiver e chegar, né. Valéria, você terá, em média, 30 minutos para apresentar seu trabalho, né. Fique bem tranquila, você pode observar o tempo, né, acelerar ou diminuir se for necessário, mas sem atropelar as informações que você tem para partilhar conosco, tá certo? Então, fique bem tranquila. Após essa apresentação, cada convidado vai fazer a arguição, você pode combinar de responder na hora ou não, fazer algum comentário, e ao final a gente vai pedir que você se retire mais os convidados para a gente dar um veredito, parecer, e depois a gente convida para voltar. Anthony geralmente faz essa intermediação, tá bem? Então, tranquilidade, fique bem e pode iniciar sua apresentação. Obrigada. Bom dia, eu quero agradecer a professora Mônica e a professora Fernanda pela disponibilidade de participar dessa banca, né? E a professora Luciana por ter orientado esse trabalho. O meu trabalho, o título é Diagnóstico de Competência e Comportamento Informacional dos discentes dos cursos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí. A introdução está dividida na contextualização do tema, na questão de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e justificativo. A contextualização. No ambiente escolar, a competência em informação está relacionada ao analisar e aprender ao longo da vida, nos diversos contextos, enquanto o comportamento informacional pode ser visto como habilidade em saber buscar as informações necessárias ao desenvolvimento do aprendiz. A questão da pesquisa é como o estudo do comportamento das habilidades informacionais na busca da informação pelos alunos do curso de ensino técnico pode contribuir para o desenvolvimento de competência com vistas a auxiliar a construção de novos conhecimentos. O objetivo geral consiste em diagnosticar a competência e o comportamento informacional do discente dos cursos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí. Objetivos específicos. Analisar na literatura as melhores práticas voltadas para formar as habilidades necessárias para o sujeito localizar as informações. Descrever as habilidades e comportamento informacional do sujeito envolvido no processo de uso das fontes de informação. Verificar os obstáculos encontrados pelo sujeito nas atividades de acesso à informação e construção do conhecimento. Propor um protocolo com ações a serem seguidas no que diz respeito à aquisição da competência em informação ao realizar atividades de pesquisa. Justificativa. A justificativa social faz-se necessário que as instituições de ensino desenvolvam políticas abrangentes que tratam da qualidade do ensino oferecido e promovam políticas internas e ações concretas que possam ser viabilizadas através dos projetos pedagógicos de curso, PPC, e que tenham como objetivo desenvolver no professor uma nova postura, voltada a formar um espírito crítico nos seus alunos, considerando o contexto em que estão inseridos. A justificativa científica. Identifica-se que há relevância, pois busca desenvolver habilidade para a pesquisa científica consistente com a instituição de ensino, que possui potencial para desenvolvimento de novos produtos e técnicos na área da agropecuária, agroindústria, piscicultura e informática. Além disso, apresenta ao sujeito o mundo da pesquisa científica. A justificativa pessoal. O tema escolhido é compatível com a formação acadêmica e profissional da pesquisadora e reforçado por uma situação pontual. Eu observei, quando eu assumi a escola, que os alunos do ensino técnico de lá, eles fazem um trabalho de conclusão de curso, TCC, né? Senão tem muito trabalho bom lá. Só que esses alunos, mesmo eles tendo a disciplina de metodologia de trabalho científico,
que é uma metodologia voltada para o ensino da pesquisa, as pesquisas deles eram feitas através só do site de busca, copiando e colando as informações. E no final a gente percebia que não era um trabalho com cunho científico, porque tinha mais plágio, mais cópia do que pesquisa. Profissional. A pesquisa pretende contribuir com a formação do sujeito no que diz respeito à aquisição de habilidades e domínio das fontes de informação para a elaboração de suas pesquisas. A expectativa é que o sujeito da pesquisa apresente o seu trabalho com qualidade de cunho científico, adquirindo dessa forma crescimento intelectual e profissional. Além disso, espera contribuir para o crescimento da instituição enquanto agente fomentador da pesquisa. O referencial teórico ele foi dividido em 3 partes. Teve capítulo de competência de informação, sobre comportamento informacional e sobre a estratégia de competência em informação. O capítulo de competência em informação tratou do histórico da Information Literacy, dos conceitos, das concepções terminológicas, né, e dos modelos e padrões utilizados na competência em informação. O termo utilizado nessa pesquisa, concepção tecnológica, foi COINFO, que é competência em informação, a qual é conhecida internacionalmente como Information Literacy. É um processo de ensino-aprendizagem que deve ser planejado, preferencialmente por uma equipe multidisciplinar. Beluz, 2018, página 26. Comportamento informacional. Repete a habilidade de busca, uso e transferência de informação, na qual uma pessoa se engaja quando identifica as próprias necessidades de informação. Gasto e Costa, 2010, página 2. Nesse capítulo, eu mostro todos os modelos que são trabalhados no comportamento informacional, de Wilton, de Eli, e destaco o de Carol Putal, que foi utilizado nessa pesquisa. A estratégia de competência em informação, as metodologias ativas, que são estratégias de aprendizagem, que têm a finalidade de impulsionar o estudante a descobrir um fenômeno, compreender seus conceitos e saber relacionar suas descobertas com seus conhecimentos já existentes. E as fontes de informação que são veículos potenciais, que podem possuir uma determinada informação para um determinado sujeito, para fazer uma determinada necessidade. O terceiro capítulo tratou do percurso metodológico. Constou da caracterização da pesquisa, do campo de realização da pesquisa, das técnicas e instruções de coleta de dados e a análise dos dados. A caracterização da pesquisa. Quanto à abordagem, a pesquisa foi qual e quantitativa. Quanto aos objetivos, foi exploratória e descritiva. Quanto à finalidade, aplicada. Quanto aos procedimentos bibliográficos e estudos de caso. O campo de realização da pesquisa foi a unidade acadêmica especializada em ciências agrárias, que se localiza no distrito de Jundiaí, no município de Macaíba. O universo foi os cursos de ensino técnico de agroindústria, agropecuária, informática e agricultura. Foi 18 professores e 520 alunos pesquisados. A amostra, 7 professores e alunos 200. A coleta de dados se deu através de um questionário aplicado aos docentes e aos discípulos. Mesmo os docentes não sendo o foco de nossa pesquisa, foi aplicado esse questionário aos docentes, o qual subsidiou a construção do questionário aplicado aos discípulos. Então, a partir desse questionário aplicado aos docentes, foi um questionário aplicado com 11 questões, agora abordava sobre o uso das fontes de informação e da competência em informação. Dessas 11 questões, a gente escolheu 4, a qual subsidiou a construção do questionário aplicado ao discente. E essas 4 questões, elas representavam as categorias da relação docente e discente e da competência em informação. Dentre as 11 questões, a gente escolheu a questão 6, 7, 10 e 11. Já o questionário aplicado ao discente foi dividido em 3 partes. Perfil dos pesquisados, competências e habilidades, onde media a análise, fazia análise do acesso e busca e uso da informação, e a terceira parte, que era o sentimento dos alunos durante as etapas da pesquisa.
Análise e discussão de resultados. Os questionários aplicados aos docentes e aos discentes. Como eu já falei, os docentes não foram o foco da nossa pesquisa. Então, eu coloquei aqui na análise só as 4 questões que subsidiaram a construção do questionário dos discentes. Certo? Então, foi a questão 6, perguntar, na sua prática docente, quais as competências e habilidades informacionais, acesso e uso da informação que você considera fazer uso. Dentre os pesquisados, 57,2% disseram que busca de sites científicos, onde 42,8% disseram que faz uso das tecnologias, das videoaulas, tanto no laboratório como na sala de aula. Diante desse resultado, que a gente observou, ficou evidenciado que os professores utilizam, em sua prática, as tecnologias digitais com a exploração de possibilidades. Ou seja, ele desenvolve a aprendizagem ativa, na qual o aluno é o protagonista do processo. A questão 7 perguntava se ele considerava que a inserção da competência em informação no currículo potencializava o ensino. E se eles consideravam, dizer de que forma, e se não, por quê. Então, 85,7% disseram que sim, potencializava. E dentre as formas citadas, a gente encontrou a interdisciplinaridade, a metodologia ativa e a utilização das redes sociais. A questão 10, que perguntou se eles consideravam que os alunos tinham habilidade em usar fontes de informação com critério de qualidade. 66,7% disseram que não, que os alunos não possuem essa habilidade. Diante disso, a gente observa que os professores, os docentes disseram que eles desconhecem os mecanismos de filtragem, organização e até mesmo da apropriação da informação. Ou seja, eles consideram que ele não possui a competência em informação. Já na questão 11, foi perguntado se a biblioteca fazia parte do planejamento da escola. E se sim, como era essa participação? E se não participava, por quê? Dentre os respondentes, 100% disseram que sim, que a biblioteca faz parte do planejamento da escola, pois a participação dessa no planejamento da escola tem uma importância estratégica no processo de ensino-aprendizagem. E foram citados vários pontos, né? Eu destaquei um, que é o de um professor, que ele faz uso contínuo da biblioteca na preparação das suas aulas, né? E ele também incentiva a esses alunos a fazer o mesmo que ele faz. Né? Aí, a análise dos dados do questionário aplicado aos discentes. Né? O questionário aplicado aos discentes visa fazer análise do nível de acesso, avaliação e uso da informação dos discentes dos cursos técnicos da Escola de Jundiaí. Primeira parte, o perfil dos pesquisados. Ao observar a faixa etária da escola, observou-se que a predominância é de alunos entre 15 e 16 anos, com 41,7%. E que assim, a faixa etária menos encontrada na escola são alunos com menos de 15 anos. Quanto ao sexo, predominou o sexo masculino, mas não tanto, com tanta diferença do sexo feminino. O masculino foi 53,3%, e o feminino foi 46,7%. Dentre os 4 cursos oferecidos, o curso que tem um grande destaque é o curso de água percolada. Por quê? Porque esse curso, ele atende as 2 áreas. A área da criação de animais e a área do cultivo de plantas. Então, por a escola estar inserida no perímetro rural, então, assim, as pessoas que têm esse sítio, essas grandes, essas pequenas propriedades rurais, procuram muito a escola para adquirir conhecimento técnico para desenvolver na sua propriedade. Com relação à segunda parte do questionário do docente, competências e habilidades, onde a gente mediu, né, o acesso, a busca e o uso da informação desses alunos. Né? Foi perguntado se eles sabiam que era fonte de informação e se sim, eles citavam se conheciam.
Dentre os pesquisados, 87,4% disseram saber o que era fonte de informação. E dentre as fontes de informação que conhecem, citaram a internet, o periódico e os livros. Diante desse resultado, evidencia-se que eles servem docentes sobre a utilização das fontes de informação nas suas aulas. Se esses alunos possuem esse conhecimento sobre fontes de informações, certamente é porque eles têm a participação durante o desenvolvimento de suas aulas. E apenas 12,6% disseram não conhecer. A gente também acredita que esses disseram que não conhecem, seja porque eles não conhecem como fonte de informação. Eles utilizam o computador, mas eles não sabem que é uma fonte de informação. Eles utilizam o livro, mas não sabem que é uma fonte de informação. Ao receber a solicitação de uma pesquisa, qual a primeira ação realizada por você? Entre as opções, 78,4% disse que era pesquisa na internet. 11,6% disse que perguntava aos colegas como realizar a atividade. E 10,1% disseram ir para a biblioteca. Diante desse resultado, a gente percebe o que já foi constatado anteriormente, que é uma preferência no uso das fontes eletrônicas de informação. Ficando demonstrado também que essa parcela de respondentes possui competência em informação, pois os mesmos demonstram habilidade em utilizar as fontes de informação eletrônica. Quanto a essa parcela pequena, esse pequeno percentual que procura a biblioteca, leva-nos a refletir a necessidade de uma interação entre professor e bibliotecário. Mesmo a gente sabendo que não é fácil essa interação no contexto escolar. Porque muitas vezes o professor ele não quer aceitar a opinião do bibliotecário, ele não quer trabalhar em conjunto, ele quer ser ele mesmo. Com relação à próxima questão, perguntavam se os professores, ao solicitar o trabalho de pesquisa, eles indicavam onde você vai obter as informações para fazer o trabalho. Se sim, citar seu local. 62,9% disseram que eles citam a internet, livro e periódico. E 37,1% disseram que eles não indicam. O que é que a gente observa? Que com a introdução da internet no ensino e aprendizagem, se faz necessário que os professores repensem novas metodologias. E a esse respeito, Moran, ele descreve que é necessário que a metodologia do ensino ela esteja integrada em um contexto estrutural de mudança do ensino, aprendizagem, onde professor e aluno vivenciem processo de comunicação aberto, de participação interpessoal e grupal efetivo. Ou seja, o professor ele indica a internet, mas ele tem que explicar para o aluno como é que ele deve usar essa internet. Ele tem que ter uma metodologia para mostrar para ele como ele pode usar essas informações que ele vai adquirir da internet. Foi perguntado se no momento da busca pela informação que eles necessitavam para a realização de suas pesquisas, qual os meios citados ele fazia uso. Então, 60,8% eles conseguem localizar a informação do que precisa, tanto utilizando o meio impresso quanto os meios digitais, 30,7% utiliza os vários sistemas de recuperação da informação existente, a biblioteca da escola, as bases de dados e a biblioteca digital. E 8,5% procura auxílio de pessoas na biblioteca para recuperar a informação que precisa. Diante desse resultado, a gente pode observar que uma parcela significativa dos pesquisados possui um nível interessante de competência em informação e habilidade na busca, avaliação e uso da informação. Contrapondo-se, desta forma, com os dados expostos na pesquisa com os docentes, quando eles disseram que os alunos não possuíam a habilidade de utilizar a fonte de informação. Com relação aos que procuram a biblioteca, são aqueles que apresentam dificuldade em manusear os aparatos tecnológicos. Porque lá na escola, tem uma parcela dos alunos que são alunos já de uma certa idade. Então, são alunos que possuem propriedades rurais que vêm para aprender algum pouco. Então, assim, já possuem uma certa idade, aí não consegue manusear o computador, não tem habilidade para usar.
E às vezes até porque ele nunca teve acesso à internet lá na propriedade dele, né? Então, geralmente eles procuram. Eles têm muita vergonha, mas eles procuram ajuda. Com relação ao quando o resultado da sua pesquisa surge na tela do computador, o que você faz? Que acessa o primeiro site da lista e realiza o seu trabalho, ou acessa vários sites e compara os conteúdos antes de realizar o trabalho. 92% dos pesquisados disseram que acessa os vários sites e compara. Enquanto 8% diz que faz só copiar. Onde acha, né? Então, os resultados obtidos, mais uma vez, confirmam o que foi evidenciado anteriormente. Ou seja, os pesquisadores possuem a visão de que se faz necessário, antes de utilizar qualquer informação encontrada na internet, fazer uma avaliação com vista a comprovar a sua veracidade. Certo? Então, mais uma vez, vai se contrapondo o que falou os docentes, né, que eles não possuíam essa habilidade. Ao perguntar se como você sabe que a informação encontrada no site pesquisado é verdadeira e precisa, 72,2% disseram fazer a comparação entre diversos sites apresentados, 20,2% disseram usar também os livros para saber se aquela informação que está na internet é verídica. E 4,5% diz que não consegue identificar a veracidade da informação. O resultado comprova, mais uma vez, que este pesquisado, essa parcela de pesquisado, atende o primeiro componente básico da competência em informação, que é o de acesso. Ou seja, ele consegue reconhecer e consegue localizar as informações que necessita de forma eficiente e eficaz. Então, mais uma vez, vai se contrapondo ao que dizem os professores. Ao perguntar como faz para comprovar seu conhecimento sobre as informações recuperadas para a realização de sua pesquisa, 6% disseram que não consegue analisar e comparar as informações, 9% diz que compreende e possui habilidade para encontrar as informações que necessita, 41,2% diz que consegue analisar e comparar as informações provenientes das diversas fontes de informação, 43,7% diz fazer uma seleção das informações mais relevantes encontradas nas fontes pesquisadas. Diante desse resultado, fica claro que uma parcela dos pesquisados possui a competente informação e apresentam também um comportamento informacional, identificado a partir do momento que estes conseguem acessar a fonte de informação, buscando a informação com vista a suprir sua necessidade informacional. Ao perguntar de que forma você compara o conhecimento adquirido na pesquisa realizada com o conhecimento que possui antes de realizar a pesquisa, foi observado que 36% faz a distinção entre a nova informação e o conhecimento que possui, 33,5% avalia se a informação pesquisada é suficiente e adequada ou se faz necessário a aquisição de mais informações, e 30,5% avalia se possui distinção das informações apresentadas nas diferentes fontes de informações pesquisadas. Diante desses resultados, né, considero que nessa perspectiva os seus pesquisados apresentam competência e habilidade em utilizar informações, demonstrando assim que eles possuem competência em informação a partir do momento que eles conseguem expor um posicionamento diante da informação desejada. Ou seja, a partir do momento que eles conseguem pegar a informação e saber o que é viável para ele e o que não é, e se aquilo vai suprir a sua necessidade informacional, a gente pode dizer que ele possui competência em informação. Ao questionar sobre os critérios que eles utilizavam para selecionar e organizar as informações, que critérios eles utilizavam na sua pesquisa, viu que 61%, eles avaliam a qualidade e a quantidade e a relevância dos resultados da sua pesquisa. 28,8% eles conseguem perceber que precisam buscar outras informações para poder suprir as suas necessidades.
8,1% modifica a estratégia de busca para a obtenção de mais informação, e 12% segue utilizar outras formas. Fundamentado nos dados obtidos, observa-se que os pesquisados possuem uma atitude investigativa, mostrando dessa forma que existe uma relação de ensino e aprendizagem que favorece o espírito crítico do aluno, que culmina com o desenvolvimento na capacidade de aprender. Ou seja, eles possuem a competência que os professores disseram que eles não possuíam. A terceira parte do questionário são os sentimentos dos alunos durante as etapas da pesquisa. A análise dessa parte vai ser feita a partir do estudo de Kutal, Carol Kutal. Né? A gente vai fazer uma comparação do que conseguiu na pesquisa com o que Carol Kutal descobriu no seu estudo. Então, ela terá como referente o modelo, o Formate System ISP, de Carol Kutal, que foi desenvolvido a partir da visão construtivista, tendo o indivíduo como agente ativo do próprio conhecimento, visando capacitar os indivíduos a avaliar, acessar e utilizar recursos informacionais, considerando os aspectos físicos, cognitivos e emocionais, além de possibilitar que eles tenham tempo para exercitar as habilidades do pesquisador. Só lembrando que esse modelo, ele inicialmente foi testado com alunos do curso de Eletroeconomia e, após, ela começou a testar em alunos do ensino médio. Esse modelo ele é composto de 7 fases, que é início do trabalho, seleção do assunto, exploração da informação, definição do foco, coleta de informação, apresentação do trabalho e avaliação do processo. Ao perguntar qual o sentimento apresentado por você ao receber a pesquisa, tanto os pesquisados quanto o estudo realizado por Kutal, o sentimento predominante foi o de dúvida e incerteza. Ou seja, na hora que ele recebe a pesquisa, ele apresenta uma dificuldade em compreender o que está sendo solicitado. Ao escolher o assunto para pesquisar, qual o sentimento que é despertado em você? É a parte da seleção do assunto. Então, ele já recebeu a pesquisa, ele vai selecionar o assunto que ele pretende pesquisar. Então, nessa fase, o sentimento, tanto na pesquisa de Kutal quanto nos alunos pesquisados, o sentimento foi de otimismo. A essa fase também é importante que se destaca também que não aconteça pressão, nem seja exigido tempo determinado para realizar a pesquisa. Porque se for exigido isso, ele vai mudar o sentimento dele. Né? Então, tem que respeitar o sentimento do aluno nessa fase. Quando perguntou qual o sentimento apresentado por você ao explorar as fontes de informação assim da sua pesquisa, e isso aqui é o terceiro ponto, né, a terceira fase da pesquisa digital, que é a fase da exploração da informação. É onde o aluno, o indivíduo, ele vai aprender a fazer uma busca bibliográfica completa sobre aquele assunto. Então, nessa fase, o sentimento dos pesquisados foi diferente do sentimento do estudo total. Enquanto o sentimento dos pesquisados foi de otimismo, ou seja, eles apresentam uma confiança maior em explorar o assunto. No estudo de Kutal, o sentimento foi de confusão. Ou seja, à medida que eles vão fazendo a coleta de informação, eles vão se sentindo mais preocupados. Aí, quando consegue definir o tema da sua pesquisa, qual é o sentimento dominado por você? Em ambos, tanto na pesquisa, dos pesquisados, quanto no estudo total, o sentimento predominante foi o de otimismo. Ou seja, quando chega nessa parte, aí eles já vão apresentar uma confiança na habilidade de concluir a pesquisa. Ao perguntar se ao conseguir reunir material sobre sua pesquisa, como eles se sentem, tanto na pesquisa realizada quanto no estudo de Kutal,
o sentimento é de segurança. Por quê? Porque nessa fase, ele já vai apresentar uma interação maior entre o usuário e o sistema, é onde ele vai começar a desenvolver a competência. Porque é quando ele vai começar a compreender e a organizar a informação, além de saber utilizar os recursos disponíveis. Então, é a partir desse momento que ele vai aprender uma segurança maior. Ao terminar sua pesquisa escolar, em geral, como você se sente? Para os que, tanto no estudo de Kutal como nos pesquisados, os que conseguem terminar a pesquisa vão apresentar um sentimento de otimismo, segurança. Já os que não conseguem apresentar, não conseguem realizar a tarefa, eles vão apresentar um sentimento de incerteza, de dúvida, de frustração, porque não conseguiram. A proposta de intervenção. Mesmo diante do resultado, né, que a gente viu que a parte significativa dos pesquisados, eles possuíam competência de informação diante das respostas dadas por eles, né, surgiu uma preocupação. Pois, como a gente sabe, a internet possui uma gama de informação, disponibiliza uma grande quantidade de informação. E deve-se ter, para se fazer uso dessa informação, né, deve ter uma certa cautela. Tanto nos endereços né, que são acessados, quanto nas informações, nos sites que a gente vai acessar. Diante disso, optou-se em desenvolver uma proposta em forma de oficina. E, para isso, foi tomado como base o padrão desenvolvido para a Comunidade Internacional de Bibliotecas da IFA, o Desenvolvimento de Habilidade de Informação, DHI. Esse padrão, ele é composto por 3 componentes básicos da competência de informação, que consiste no acesso, na avaliação e no uso. Essa oficina foi dividida em 3 oficinas. A primeira vai ser sobre o desenvolvimento de habilidade no acesso à informação. Pretende-se aplicar ela com todos os alunos do curso técnico, né, que elas fossem aplicadas tanto no início dos cursos, né, no primeiro ano dos cursos, quanto quando estivesse encerrando. O objetivo geral é verificar como o usuário define, articula e localiza a informação que necessita para a realização da sua pesquisa. Essa oficina visa capacitar os alunos na utilização de diversos recursos de fonte de informação, explicar como funciona o sistema de classificação utilizado na organização dos acessos na estante, orientar a busca das informações que necessita, tanto em formato impresso quanto eletrônico, fazendo uso de estratégias de busca, uso de operadores booleanos, AND ou uso de APA e termos relacionados ao assunto pesquisado. E explicar como acontece o levantamento bibliográfico para a seleção do assunto da pesquisa. Conteúdos programáticos. O que são fontes de informação, apresentar como se dá a organização das estantes, mostrando como funciona o sistema de classificação e orientar o uso tratado na biblioteca. Explicar como fazer uma busca na internet, utilizando palavras ou expressões que representem o significado do que está pesquisando, utilizando os operadores booleanos, verificando a precisão e a veracidade da informação. Explicar aos alunos a importância do levantamento bibliográfico para a realização da pesquisa, pois este permitirá selecionar a quantidade de informação que existe sobre o assunto pesquisado. A metodologia vai ser aplicada através de oficinas teórico-práticas, que possibilita a concretização da teoria na prática a partir da problematização e investigação de objetos de estudo. Espera-se que, ao final da oficina, os alunos consigam identificar diferentes fontes de informação, localizem o material bibliográfico utilizando o catálogo online na biblioteca, realizem pesquisa na internet utilizando os operadores booleanos e, por fim, consiga fazer um levantamento bibliográfico a partir de uma pesquisa solicitada. A segunda oficina é sobre a habilidade na avaliação da informação. Vai ter como objetivo geral identificar como esse aluno avalia a informação utilizada na sua pesquisa. Os objetivos específicos.
Analisar, interpretar e selecionar as informações que necessita, organizar e ordenar as informações que irá utilizar na construção da sua pesquisa, verificar a exatidão e relevância da informação recuperada, compreender as informações recuperadas que serão utilizadas na construção de novos conhecimentos de forma significativa. Os conteúdos programados vai ser trabalhar com impressas digitais, como organizar e avaliar as informações extraídas de diversas fontes de informação para ser utilizadas em sua pesquisa, falar sobre o plágio, falar como fazer a organização das informações recuperadas, como tomar notas das referências e citação bibliográfica. A metodologia vai ser através das oficinas, teórico prática, que possibilita a concretização da teoria na prática, a partir da problematização e investigação do objeto de estudo. Espera-se que ao final da oficina, os alunos consigam selecionar, organizar e avaliar as informações encontradas nas diversas fontes de informação, bem como avaliar a relevância e a execução das informações necessárias para suprir suas lacunas informacionais. A terceira oficina consiste no desenvolvimento de habilidades no uso da informação. O objetivo geral é verificar se os alunos utilizam a informação de forma precisa e criativa. Objetivo específico: compreende o uso legal e ético da informação, utiliza os padrões indicadores para o reconhecimento da informação que necessita, apresenta o produto da informação, internaliza a informação como conhecimento pessoal. Conteúdos programados: como aplicar e utilizar a informação de forma precisa e criativa, utilização dos dados materiais que servem para enriquecer a pesquisa e trabalhar os termos parafrasear, resumo e citação. A metodologia será também aplicada através de oficina teórico-prática, que possibilita a concretização da teoria na prática a partir da problematização e investigação do objeto de estudo. Resultados esperados. Espera-se que ao final da oficina os alunos consigam selecionar, organizar e avaliar as informações encontradas nas diversas fontes de informação, bem como avaliar a relevância e exatidão das informações necessárias para suprir suas lacunas informacionais. Como resultado de boas práticas, sugere-se que, além das oficinas, sejam criados um serviço de orientação para discernimento de forma individualizada dos alunos que estão concluindo o seu curso técnico, para que, dessa forma, seus trabalhos possam apresentar a melhor qualidade científica. Estou lembrando que a universidade já possui esse serviço, só que só atende alunos do curso de graduação. Então, seria fazer um serviço específico para esse público. Considerações finais. Pode-se observar que a competência em informação consiste em tornar um indivíduo capaz de detectar quando a informação é prescindível para suprir suas lacunas informacionais, além de possuir a habilidade em localizar, avaliar e utilizar a informação de forma crítica e precisa. Enquanto o comportamento informacional é todo comportamento humano relacionado às fontes e canais de informação, que inclui a busca ativa e passiva e uso da informação pelo indivíduo. Espero que essa pesquisa e a proposta de intervenção contribuam para desenvolver as habilidades necessárias no acesso, avaliação e uso da informação, através do manuseio das diversas fontes de informação, bem como na compreensão e disseminação da informação, propiciando a construção e o compartilhamento do conhecimento adquirido, contribuindo assim para a formação de alunos competentes em informação. Muito obrigada. Meus parabéns, Fernanda, apresentou muito bem. Valéria. Valéria, falando em Fernanda aqui, olhando para Fernanda, desculpa. É só o tempinho que foi um pouquinho a mais, né, do que o normal, mas faz parte. Uma trajetória dessa, com tantos atropelos, com tanta coisa acontecendo, inclusive uma pandemia no meio, então vamos relevar, né, não vamos pecar por isso. Foi uma apresentação muito tranquila, como Valéria é muito aplicada, enfim, e eu passo rapidamente a palavra agora para a nossa avaliadora externa, né, apesar dela ser muito próxima, ela é professora doutora, atuando no curso de Biblioteconomia na UFRJ, e representa a nossa avaliadora externa. Então, Fernanda, fique à vontade para falar, em média 10 minutos, mas também não tão rígido assim. E, Valéria, fique atenta, vocês podem combinar de fazer algum comentário, né, concomitante ou ao final, né, fica à vontade.
Muito obrigada, Luciana. Agradeço a você e Valéria pelo convite para participar desta banca, né? Um tema bastante relevante e com pessoas na banca também especiais, né? Mônica e você, Luciana, pessoas que, assim como você falou, estamos distantes e ao mesmo tempo próximos, né? E é uma honra ter sido aluna e egressa do curso de Biblioteconomia da UFRN e estar aqui compondo esta banca com vocês. Valéria, assim, parabenizar o seu trabalho, excelente o trabalho, a proposta, sobretudo nos tempos atuais, né, em que a relativização de verdade e alta incidência de fake news, a sua dissertação vem trazer contribuições significativas no campo das reflexões e também das proposições, né, não apenas para a escola, né, agrícola de Jundiaí, mas também outras unidades escolares possam replicar os resultados, as contribuições de sua pesquisa, né? Aplicar essas oficinas, entre outras ações interessantes aí para o campo da competência e comportamento informacional de estudantes, porque, sobretudo, nesse tempo, realmente é importante a gente conscientizar e ensinar, né, os alunos, e não só alunos, mas também professores, profissionais, a se capacitar nesse campo, né, para buscar, avaliar, usar as fontes de informação de maneira correta, né. O tema, assim, é também compatível com a sua formação, eu achei bastante interessante, porque, de certa forma, você traz contribuições para o campo em que você atua, né, e isso é muito importante, uma dissertação que traz frutos aí para o seu ambiente de trabalho e também para a sua formação. E, como eu falei, sua pesquisa ela pode ser replicada, aperfeiçoada em outras unidades escolares, isso é muito interessante, né? Assim como qualquer outro tipo de trabalho, né, dissertação, tese, monografia, tem seus aspectos, né, a serem considerados, a serem reconsiderados para melhoria, somente para aperfeiçoar, certo, Valéria, as contribuições aqui. Eu vou citar apenas algumas delas, outras estarão sinalizadas no arquivo, direitinho, através de comentário, eu vou compartilhar com vocês. Devido ao tempo, não é possível, né, apresentar as contribuições, todas elas aqui. Mas eu vou fazer aqui umas observações através das páginas. Como o arquivo é Word, pode ser que as páginas mudem em termos de apresentação, mas eu vou dizer a seção e a página em que eu estou tratando, certo? A introdução, na página 17, você fala que o objetivo geral de sua pesquisa consiste em diagnosticar a competência e o comportamento informacional dos discentes dos cursos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí, né? E como objetivos específicos, analisarmos, aí eu sugiro você trocar apenas para o verbo analisar mesmo, na literatura. Aí eu gostaria de saber, Valéria, se você analisou na literatura nacional apenas ou na literatura nacional e internacional, essas práticas voltadas para desenvolver as habilidades necessárias para o sujeito localizar as informações, né? É importante você ressaltar aqui, né, que foram considerados estudos em âmbito nacional e internacional para, né, deixar claro para o leitor que tipo de pesquisa você realizou, considerou em sua dissertação, certo? Alguma dúvida? Você pode ir trocando as ideias comigo também. Você pode já responder, comentar, fique à vontade, é uma conversa. Deixa eu ver aqui na seção 2, na página 25, a dissertação dela. Alguns trechos, Valéria, eu sinalizei, certo? Porque eu acredito que em meio à correria também, eu compreendo perfeitamente, dada a extensão do seu trabalho, que você traz relevantes contribuições, faz diferentes análises, isso é muito interessante.
Em algumas partes do seu trabalho requer um cuidado em termos de avaliar algumas citações, certo? Alguns parágrafos que você fala de maneira indireta, que não cita autores, esses trechos estão sinalizados, eu sinalizei quais são os autores que dizem respeito a esses trechos, certo? Só para você incluir na sua pesquisa, para você ter esse respaldo de com quem você está dialogando na literatura, né? Por exemplo, no primeiro parágrafo da subseção 2.1, você fala assim: a etimologia da palavra competência tem origem do latim competere, na verdade é competentia, que se refere à aptidão para cumprir uma tarefa, função, idoneidade ou faculdade que a pessoa tem para apreciar ou resolver um assunto. Aqui, nesse caso, mesmo que você saiba de onde vem a origem da palavra, né, o significado, é bom você citar o autor em que diz respeito, né, o autor que traz essa informação, né, para que você possa se sentir resguardado. Então, eu sugiro você citar Isabel Simões Dias, o trabalho é Competência em Educação, Conceito e Significado Pedagógico. Ela traz exatamente este conceito que você apresentou, certo? O quadro 2 da página 31, eu achei bastante interessante esse quadro, porque apresenta uma série de conceitos de competência e informação de autores estrangeiros. Isso é muito interessante, porque dá para a gente ver um panorama, né, dos conceitos relacionados. E, ao final do parágrafo, do quadro, você fala o seguinte: ao observar as diferentes abordagens conceituais, percebe-se que, mesmo que cada autor faça uma associação com a interpretação que lhe é inerente, ambas se complementam. Eu ainda diria mais, né, exploraria mais esses conceitos que estão apresentados nesse quadro, né, nesse quadro 2. Se você for fazer uma análise conceitual, né, trazendo um pouco ali da organização do conhecimento, a teoria do conceito de Dalber, mas trazendo um aspecto mais geral, se você for perceber esses conceitos, você vê que em cada conceito apresentado sempre estão mencionadas as técnicas e habilidades. Técnicas e habilidades. Ou aprendizado, né? Então, perceba que todos os conceitos, esses conceitos apresentados no quadro 2, estão, né, também em consonância quando relacionam a competência e informação a técnicas e habilidades e conhecimentos. Ou seja, você pode acrescentar aqui uma pequena parte após esse seu quadro, informando que a partir da análise desses conceitos você identificou, né, expressões, né, ou vocábulos que estão incidentes em todos os conceitos, como técnicas, habilidades e conhecimentos. Eu até sinalizei em um comentário aqui adicional para facilitar como você pode escrever, né, essa parte dessa análise desses conceitos. Ou seja, em linhas gerais, os conceitos apresentados pelos autores no quadro anterior estão associados à competência e informação, ou associam a competência e informação com habilidades, conhecimentos, valores e atitudes. Esses vocábulos são ocorrentes nas definições apresentadas anteriormente, certo? No próximo, na página 47, seção 3, comportamento informacional, vou descendo aqui aos poucos, porque estou no notebook. No terceiro parágrafo, quando você fala o seguinte: no que tange à década de 90, Inomata, Trevisan Neto e Araújo descrevem que esta inicia-se com a mudança nos paradigmas de estudos de usuários, tendo agora a perspectiva que as necessidades de informação dos usuários possuem viés tanto cognitivo como sociológico. Aí eu diria assim, Valéria, que você poderia apresentar
como sugestão, quais são esses paradigmas de estudos de usuários, falando brevemente em um parágrafo, né, descrevendo quais são esses paradigmas, porque é importante para o leitor também conhecer esses paradigmas relacionados à área da ciência da informação, né, o físico, o cognitivo e o social. Então, é interessante você falar brevemente sobre esses paradigmas de estudos de usuários, já que você fala na sua dissertação esses estudos de usuários, né? Então, eu recomendo a leitura do artigo Enlace entre os estudos de usuários e os paradigmas da ciência da informação, de usuários a sujeitos pós-modernos. Inclusive, esse artigo é da autora, professora daí do departamento de vocês, a Gabriele Francini, certo? Só falar de maneira breve, um parágrafo para situar o leitor em termos desses paradigmas. Na página 48, na subseção 3.1, modelos teóricos para estudos de usuários. No primeiro parágrafo, você fala, né, sobre o que é um modelo. Você define, de acordo com Ferreira, 2010, o que é um modelo, né? Que é a representação de algo a ser reproduzido ou representação em pequena escala de que se quer reproduzir em grande, protótipo de um objeto. Esse conceito de modelo pode ser realocado na subseção que você discorreu sobre modelos de competência e informação, porque é a primeira parte do seu trabalho em que você fala sobre modelos. Então, assim, para não trazer um conceito, após você já ter falado sobre o que modelos, ou modelos de competência e informação, você apresenta esse conceito lá na sessão, ou lá no primeiro momento em que você falou sobre modelos, certo? Que foi justamente na na subseção 2.2. Então, só você realocar retirar esse conceito daqui da seção 3, subseção 3.1 e inserir lá na subseção 2.2. Aí, em seguida, na página 49, você fala o seguinte: logo após a terceira citação direta, você fala assim: vários modelos foram desenvolvidos no âmbito da abordagem alternativa, mas nesta dissertação serão abordados apenas 5 destes modelos. Aí eu gostaria de perguntar a você qual foi o critério para a seleção desses 5 modelos. E que é importante você deixar claro também aqui no seu texto, tá? Se você quiser responder agora ou em outro momento. Foi observando, porque eu estava procurando um modelo que se adaptasse ao meu estudo, entendeu? Aí foi observando que esses modelos se aproximavam, de alguma forma, ao meu público, entendeu? Para poder procurar o que se encaixava melhor. Foi estudando cada um, vendo cada um, as características de cada um, para poder conseguir descobrir o que mais se adequava. Certo. Então, só colocar, seria essa justificativa aqui, de forma breve mesmo, haja vista a coerência desses modelos com o objeto de estudo, né, desta dissertação, você deixar claro para o leitor, porque aí ele fica, por que foram 5 modelos e não 6, e não 3, né? Qual foi o critério que ela utilizou para a seleção desses 5 modelos? Aí você deixa claro aqui essa justificativa, essa descrição, certo? Em seguida, após esse parágrafo, você vai descrevendo os modelos que você selecionou para na sua dissertação. E aí eu senti falta de uma descrição mais detalhada dos elementos dos outros modelos, como, por exemplo, do estado anômalo do conhecimento, do Wilson também. Eu vi que você focou bastante na de Coulthard, né, no modelo de Coulthard, de Carol Coulthard, porque justamente se constitui como foco do seu trabalho. Então, assim, de repente, haja visto esse tempo que você não tem, porque tem um espaço curto de tempo para entregar, né, a dissertação, você pode falar que descreveu de maneira mais detalhada o modelo de Carol Coulthard, haja visto que ele foi considerado, né, diretamente em sua pesquisa.
certo? Então, assim, para o leitor também não ficar achando estranho, eu vou observar se ela vai usar o de Carol Couto, porque eu percebi que ela descreveu de maneira mais detalhada, mais exaustiva o modelo dela do que os outros 4 modelos anteriores, né? Os outros modelos que você não explicou de maneira detalhada as etapas. Então, você pode deixar claro aqui que de repente, devido ao tempo, você não teve como descrever, mas você pode deixar claro aqui no seu trabalho que o modelo foi mais detalhado, o modelo de Carol Couto em sua pesquisa, haja vista que se constitui como um dos focos de sua pesquisa. Deixa eu só passar aqui. Seção 4, né? A da pedagogia ativa. Página 62. Pedagogia ativa. No 4º parágrafo da página, você cita Fonseca, 1992, e fala o seguinte: ele considera um novo conceito para a biblioteca, que é o de biblioteca menos como coleção de livros e outros documentos devidamente classificados e catalogados, do que como assembleia de usuários da informação. Na verdade, aqui não é apresentado um novo conceito, né? Fonseca não apresenta um novo conceito, né? A definição, o conceito de algo, né, tem uma estrutura, né? O conceito. E ele sim apresenta, nesse caso, o autor apresenta a importância da ressignificação desse conceito de biblioteca, porque ele diz assim: a biblioteca é tudo menos uma coleção não necessariamente uma coleção de livros, mas também outros documentos devidamente classificados e catalogados. Então, ele enfatiza a importância da ressignificação do conceito de biblioteca. Aí eu deixo esse comentário na lateral para você acrescentar aqui, certo? 63. Algumas partes eu cito alguns autores que você, para justificar ou para respaldar os parágrafos que você apresenta. Deixa eu só passar aqui. Na página 70, logo após o quadro 9 da sua dissertação, você fala um pouco sobre a biblioteca da Escola Agrícola de Jundiaí, que ela disponibiliza várias fontes de informação, o acervo bibliográfico é composto por livros, técnicos científicos, didáticos, o que a biblioteca possui, um laboratório de informática, você vai apresentando essas informações. Eu achei interessante que a todo momento você cruzava a literatura com o foco da sua pesquisa. Isso é muito interessante, porque você deixa o texto de maneira mais clara, mais fluida para o leitor, né? Tentando localizar ele no foco da sua pesquisa. Entretanto, eu não vi uma coerência nesse parágrafo aqui, nesses 3 parágrafos que você fala sobre a biblioteca da Escola Agrícola de Jundiaí. Eu selecionei essa parte e sugeri você incluir uma seção que fale sobre a Escola Agrícola de Jundiaí, que é justamente lá na parte da metodologia da sua pesquisa, certo? Procedimentos metodológicos. Quando você fala da Escola Agrícola de Jundiaí, você fala a biblioteca, por sua vez, né? Aí acrescenta essas informações que se configura como o foco da sua pesquisa. Que a biblioteca, quer queira, quer não, tem uma grande contribuição, mesmo como você apresentou, né, nos resultados. As fontes de informação, né, da unidade de informação vão servir como base para o acesso, o uso e a apropriação da informação por parte dos alunos. Deixa eu só passar mais para frente.
Na parte dos procedimentos metodológicos, na página 79, 80, né, quando você vai fazer a tipologia, apresentar a tipologia da pesquisa, na subseção 5.1. Aí você fala sobre a pesquisa exploratória, né, de acordo com Andrade, e fala sobre a pesquisa descritiva, de acordo com Gil. Mas eu senti falta, Valéria, de você relacionar de que maneira essa pesquisa exploratória, que você apresentou o conceito de acordo com Andrade, se relaciona com os objetivos de sua pesquisa, assim como a pesquisa descritiva. De que maneira a pesquisa descritiva, que você apresentou o conceito, o que significa, de acordo com Gil, essa pesquisa descritiva, de que maneira ela se relaciona com a sua pesquisa, ou com os objetivos de sua pesquisa. Aí você deixa claro na metodologia, porque nas demais caracterizações você já apresentou o conceito e a relação com os objetivos. Por exemplo, quando você diz estudo de caso, por que se configura como um estudo de caso sua pesquisa? Você vai apresentando o conceito de estudo de caso e apresenta por que sua pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, por exemplo, né? Pesquisa bibliográfica, você diz o que é a pesquisa bibliográfica e diz como a pesquisa bibliográfica foi realizada em seu estudo, né? Então, você vai dizendo as fontes, consultados. Então, a mesma coisa, pesquisa, quando você falar sobre pesquisa exploratória e descritiva, fazer a relação aí com os objetivos de sua pesquisa, certo? Deixa eu ver aqui, 85. Na página 85, aí você fala o seguinte: deste modo, o universo foram os alunos dos cursos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí, e a amostra foi composta pelos alunos que estão concluindo estes cursos. Mas quando você vai falar em o que significa o universo da pesquisa, você diz, né, na subseção 5.6, você diz assim: o pré-teste consiste na aplicação do questionário a uma pequena amostra de indivíduos que fazem parte do universo da pesquisa. E nessa página 85 você diz assim: o universo da pesquisa foram os alunos dos cursos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí. Ou seja, de acordo com a teoria que você apresentou, um pré-teste, né, ele consiste na aplicação do questionário a uma pequena amostra que se constitui parte do universo de sua pesquisa. E se você diz que o universo de sua pesquisa foram alunos dos cursos, então o pré-teste não deveria ser aplicado com os professores. Entende essa lógica? Então, nesse caso, você pode dizer que o universo de sua pesquisa foram os alunos, você pode dizer que, nesse sentido, os alunos e os professores, mas o foco da sua investigação foi nos alunos, para não haver um contrassenso aqui de ideias, né, em termos de informações. Porque uma hora você disse que o universo foram os alunos, quando você vai explicar o que é um pré-teste, você fala que é aplicado apenas para indivíduos que fazem parte do universo da sua pesquisa. Então, se for assim, deveria ser apenas alunos e não professores. Mais à frente, na página 86, coleta de dados 5.5, acesso e subseção, você fala o seguinte: o questionário foi aplicado com os docentes, né? Mesmo havendo baixo retorno, foi possível obter informações relevantes sobre os temas abordados. Aí, nesse caso, eu fiquei com a dúvida que eu fui tirando ao longo da leitura da sua dissertação, que seria: o questionário teste aplicado aos docentes contemplou as mesmas perguntas apresentadas aos discentes? Aí eu vi que não, né? Então, é importante você explicar aqui, nesta parte, que não foram os mesmos questionamentos apresentados, embora tenha sido um pré-teste com os professores, e que tipo de questões foram contempladas para esses docentes, né, para que esses docentes pudessem responder. Você deixar claro aqui, para que as pessoas não achem que você aplicou um pré-teste com os docentes e depois você aplicou o mesmo instrumento com os discentes.
porque isso só é possível visualizar de maneira clara ao ler a sua pesquisa, né, de maneira completa. Aí aqui, mais na mesma página, no item 5.5, coleta de dados, na mesma página, você fala o seguinte: e 5 alunos haviam já participado do pré-teste, e por isso não participaram da pesquisa final. Aí eu não entendi, Valéria, eu gostaria que você explicasse se os questionários do pré-teste também foram enviados somente para os professores, como você falou, ou você realizou um novo pré-teste com alunos e somente 5 conseguiram responder, ou você selecionou somente 5? Não foi feito pré-teste com professores, né? Com docentes. Foi só feito com os alunos. Foi feito 5 alunos, porque devido à pandemia, a atividade da gente foi muito grande, né? Então, aí esses 5 alunos que eu fiz o pré-teste, eu não incluí eles na pesquisa, entendeu? Então, você precisa descrever melhor na metodologia que foi realizado um pré-teste com alunos, e nesse pré-teste foram selecionados 5 alunos, né? Ou seja, você resolveu, né, selecionar 5 alunos, correspondente a tantos por cento do total de alunos da Escola Agrícola de Jundiaí, ou que fizeram parte da amostra do seu estudo, né? E aí você falar desse pré-teste que foi aplicado com eles, porque eu não achei claro de que maneira foram selecionados esses 5 alunos. Aí eu perguntei aqui, né? Os questionários do pré-teste foram enviados para os alunos também, para os professores, ou você realizou um novo pré-teste com os 5 alunos? Então, aí você deixa só claro aqui, é questão de, mesmo só de o leitor não ficar confuso em termos de informações, certo? Porque, assim, se os alunos participaram do pré-teste, eles poderiam também participar da versão oficial, né? Não haveria nenhum motivo de você excluir esses 5 alunos, já que eles participaram do pré-teste. Eles poderiam participar do teste também, certo? Então, aí você explica. Aqui, olha, o pré-teste, 5.6. O pré-teste consiste na aplicação do questionário a uma pequena amostra de indivíduos que fazem parte do universo da pesquisa. Então, aí você diz qual foi a amostra, né? Especifica qual foi essa amostra. Na parte dos dados, 6.1, análise dos questionários aplicados aos docentes da Escola Agrícola de Jundiaí, aí eu sugiro você reformular somente a apresentação dos dados. Eu não sei se Mônica e Luciana também concordam comigo. Na parte em que ela apresenta as questões e os resultados, os dados obtidos, né? Ela apresenta assim, questão 1, perfil dos professores, aí já apresenta o resultado. De forma mais leve, um texto mais fluido, você diz assim, no que concerne ao questionamento relacionado ao perfil dos professores, ou no que concerne ao perfil dos professores, né? A referida questão buscou estabelecer o perfil dos docentes, e dentre os respondentes, tal, para não deixar como se fosse tópicos, cada questão que você apresenta, você coloca questão 1, questão 2, né? Questão 3, deixar o texto mais fluido, sabe? Para a leitura mesmo. E você, porque a festa vai rolar. Alô, Macaíba! Eita, Macaíba, arrasou aí. Na página 91, você vai apresentando, eu achei interessante porque você vai apresentando os resultados de sua pesquisa, você vai apresentando também dados, né, ou citações para dar respaldo aos seus resultados, né? E aí eu achei interessante e, ao mesmo tempo, eu achei redundante, né? Aí veja com sua orientadora, não sei se Mônica também concorda, em alguns momentos, o que você achar que é repetitivo, que já foi dito no referencial teórico de sua pesquisa, eu sugiro você extrair daí dessa parte e acrescentar lá no referencial teórico, para não ficar muito redundante o texto, a leitura.
com base nos dados que você já apresentou, porque o foco aqui é a análise e discussão dos resultados. Então, você vai focar ali, né, nos dados obtidos, na análise desses dados. Então, se houver citações diretas na análise dos dados, eu sugiro você realocar ou reformular essas citações para citações indiretas, ver com sua orientadora a melhor forma para não tornar o texto muito redundante, certo? E aí, na questão 6, você diz assim, na sua prática docente, quais as competências e habilidades informacionais, acesso e uso da informação, que você considera fazer uso? Eu achei um pouco essa pergunta confusa. E aí, na verdade, essa pergunta, de acordo com as respostas, né, dos informantes, dos sujeitos da pesquisa, essa pergunta poderia ser reformulada aqui, já que as respostas eles conseguiram entender a sua pergunta. Mas, de maneira mais clara, essa pergunta poderia ser: em que momento de sua prática docente você utiliza as suas competências e habilidades informacionais, ou você faz uso de suas competências e habilidades informacionais? Só uma questão mesmo para deixar claro, porque essa questão 6 não ficou muito clara, ao meu ver, assim. Então, algumas citações diretas no texto, na análise de discussão dos resultados, eu sugiro você inserir lá no seu referencial teórico. Tem algumas questões de redundância mesmo nessas citações, eu sinalizo, não se preocupe, certo? No texto. Deixa eu olhar aqui só para finalizar mesmo. Cento e 113. Na página 113, né, logo após o gráfico 10, você fala o seguinte: diante dos resultados obtidos, pode-se dizer que uma parte significativa dos pesquisados possuem competências e habilidades na busca, avaliação e uso da informação. Então, quando você falar sempre, essa parte é recorrente em suas análises dos dados. Você fala assim, uma parte significativa dos pesquisados. Então, assim, qual é essa parte significativa? Demonstre em dados quantitativos, em uma informação mais concreta, que parte significativa é essa, né? Em termos de porcentagem ou uma informação mais concreta, que parte significativa é essa, certo? Aqui, olha, logo em seguida você fala, os dados indicam que os discentes pesquisados possuem um nível interessante de competência e informação. Que nível é esse, né? Se é um nível interessante, qual seria o nível interessante de competência e informação? É só para deixar, né, uma forma mais clara, mais palpável em termos de qual e quantitativo, né? Se você fala assim, um nível interessante, uma parte significativa, então que parte é esse? Qual é a média? Que nível é esse, né? No quadro 15, página 136, eu achei bastante interessante, porque você apresenta contribuições mesmo, além de todas essas análises, porque seu trabalho ficou muito bom, muito completo, você olhou, né, observou na perspectiva não só dos discentes, mas dos docentes, cruzou, viu que algumas informações que os discentes apresentavam não eram coerentes com os dos docentes, né? Isso é importante. Até como nós, como professoras, acredito que Mônica também, quando fez essa leitura do seu trabalho, analisou a importância de a gente fazer esse feedback, de ter esse feedback dos alunos, né, em termos de aprendizado, né, que tipo de fonte de informação eles têm consultado, isso é bastante interessante. E, de repente, você pode até mostrar esses resultados para a instituição, para que os docentes eles vejam o feedback dos alunos, né, e vejam os seus próprios feedbacks também em relação à pesquisa. Na página 136, o quadro 15, que é a oficina para o desenvolvimento da habilidade acesso à informação, né? E aí, nessa parte desse quadro 15, eu sugiro apenas você
eu sugiro apenas você reformular algumas partes que eu sinalizei, até mesmo para mostrar, apresentar de maneira mais coerente essas informações. Por exemplo, você diz o seguinte: os objetivos específicos da oficina para o desenvolvimento de habilidades no acesso à informação, dentre esses objetivos específicos, o terceiro é orientar a busca de informações que necessitam tanto no formato impresso quanto eletrônico, fazendo uso de estratégias de busca, os operadores booleanos AND, OR, aí eu acrescento NOT, né, porque são os operadores, uso de aspas e termos relacionados a um assunto pesquisado. Aí, aqui nesse caso, você acrescentaria a informação de que orientar as buscas das informações nos sistemas conforme os modelos computacionais em que esses sistemas implementam, né? Porque, por exemplo, um sistema computacional com modelo booleano, ele vai entender a lógica booleana, então o profissional da informação vai ter que ensinar como esse usuário vai recuperar a informação a partir de restrições lógicas booleanas. Mas, em outros sistemas, como o espaço vetorial, probabilístico, o booleano estendido, né, entre outros modelos computacionais, a busca já é diferente nesses sistemas. Então, não apenas, o que eu quero frisar é que não apenas são essas as estratégias de buscas, você pode colocar entre outras, né? E também mencionar essa especificação que é de acordo com o modelo computacional implementado pelo sistema, né? Que isso é interessante para quem é bibliotecário, até mesmo reconhecer a necessidade de conhecer também, de aprender e entender que um sistema adota um modelo computacional e que precisa ser trabalhado nisso, né? Sem entender o modelo, ele não consegue usar o sistema de maneira correta e fidedigna. Nos conteúdos programáticos, você faz o questionamento: o que são fontes de informação, né? Esse é um dos conteúdos a serem apresentados na oficina. Além disso, eu sugiro você acrescentar como conteúdos quais as principais fontes de informação que podem ser consultadas para o desenvolvimento de trabalhos na área em questão, né? Então, no caso aqui, o que são fontes de informação, em seguida você acrescentaria as principais fontes de informação no domínio em questão, ou na área em questão, né? Nesse caso, na área contemplada aí, no seu contexto de atuação. Porque aí os usuários, é importante eles conhecerem que fontes de informação eles podem recuperar, acessar e utilizar com base na sua área de atuação, né? Aí, nesse sentido, ainda nos conteúdos programados, no último objetivo específico, você fala o seguinte: explicar aos alunos a importância do levantamento bibliográfico para a realização de uma pesquisa. Se o seu objetivo anterior, né, o objetivo específico, foi orientar a busca, explicar como acontece o levantamento bibliográfico, né, então você tem que cruzar esse objetivo com o conteúdo para que fique de maneira coerente. Então, não achei coerência no caso do último objetivo específico e do último conteúdo programado. Você pode colocar aqui, né, nesse caso, que você vai explicar, ou o profissional vai explicar, deve explicar, o percurso empreendido para a realização do levantamento bibliográfico. E não é somente explicar aos alunos a importância do levantamento bibliográfico, mas dizer como deve ser realizado esse levantamento bibliográfico, né? A importância eles sabem, mas eles não sabem como realizar. Aí, nesse caso, ficaria interessante. No mais, assim, são essas as minhas considerações principais na sua pesquisa. As demais são sinalizadas, são simples, né, de serem ajustadas. Isso faz parte de qualquer trabalho acadêmico, e esse processo aí de aprimoramento, né, é um diamante que precisa ser lapidado, sua dissertação, né? E aí, com base nesses olhares nossos aí, podemos ajustar, e você, com sua orientadora, ver o que pode ser melhor, né, incluído, aperfeiçoado. Mas aí, como sempre, em todas as minhas bancas, eu faço um questionamento final, Valéria, para os
para aqueles que estão participando, né? No caso, para aquele que está sendo avaliado. E aí, eu gostaria de perguntar para você, com base em todos esses estudos que você fez, primeira questão, em sua formação, você teve disciplina voltada para competência em informação, Valéria? Na época, não. Assim, competência e informação, não. Você pode ver que depois que foi passando o tempo, né, que o termo foi ficando mais utilizado, é que a gente viu que certos conteúdos que a gente aprendia está relacionado com isso. Uhum. Vou discordar de você, Valéria. Porque na disciplina Fontes 2 de Informação, que eu ministrei para você, faz parte da primeira unidade, é o último tópico, competência e informação, que tem sido adotado desde 2002. Então, eu discordo um pouquinho de você. Talvez tenha passado um pouco debaixo do radar, ou quando a gente é aluno, a gente não lembra direito, mas tá lá. É a questão da memória. E lembrar que Valéria, no TCC, já atrapalhou esse tema. Pois é. Olha que legal. Não foi? Aí a gente lembra mais que você, Valéria. Já começou nessa trajetória da temática, eu acho que desde a graduação ou especialização. Na especialização, né? Também. Eu lembro. E outra pergunta para... Oi, desculpa. Profissional da informação. Na graduação. Foi a formação profissional da informação. Pois é, que passa, né, pela questão da competência. Sim, talvez assim, Mônica e Luciano, eu acho que Valéria quis talvez falar na perspectiva de uma disciplina específica, né? Porque na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu sou docente, tem uma disciplina específica, competência e informação. O nome da disciplina é essa, né? Então, assim, de repente, de maneira verticalizada, trabalhar o tema, né? Em termos essa não temos, né, Mônica? Essa não temos. Ela é inserida nas outras disciplinas. Isso. Então, aí, você pode até... uma pergunta, Valéria, antes de você de apresentar uma sugestão aqui, em sua concepção, Valéria, como os cursos de biblioteconomia do Brasil podem fazer para capacitar os futuros profissionais da informação para atuar nesse cenário, né? Você traz em seu trabalho contribuições aí para como esses profissionais desenvolver ações, né, em suas unidades escolares e como eles desenvolverem essas atividades. Mas eu gostaria de saber, em sua concepção, como os cursos de biblioteconomia do Brasil podem fazer para capacitar esses futuros profissionais. Que eles também precisam saber, né, para poder aplicar. Existe mais atividade, mais coisa voltada para a área. Porque, assim, muita gente, às vezes, faz o curso de biblioteconomia por fazer. Acha que é só assim chegar. Nem todos os profissionais se disponibilizam a trabalhar com o usuário. Né? A gente sabe que uma grande parte, assim, eles não vai lá, não vai perto do usuário para encontra dificuldade. Pronto, na escola que eu trabalho, tem uns professores que às vezes eles batem de frente com a pessoa. Eles não aceitam. Pronto, professora de metodologia de trabalho científico, eu me ofereci para ajudar ela. Mas assim, ela nunca me chama, é como se dissesse assim, não, é porque vai tomar meu lugar, né? Então eu acho que tem mais ações nessa parte aí, para ver se eu oriento as pessoas a puxar para essa área. Não chegar junto. Muito legal. São essas as minhas colaborações, contribuições, reflexões, e eu agradeço mais uma vez o convite de Valéria e professora Luciana. E parabéns, porque é um trabalho em conjunto, né? Orientador e aluno. E isso foi visto de maneira clara no trabalho de Valéria, a contribuição da orientadora. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, Fernanda, pelas contribuições, pelo olhar atento, cuidadoso. E em um segundo momento, né, Valéria, a gente vai sentar, vai conversar sobre essas opiniões, porque são olhares, né, ricos, mas diferentes, e que a gente tem que fazer
adaptação, né? Porque valeria até, né, sempre que a gente termina o trabalho, está pronto para recomeçar esse trabalho, né? Então, é natural ter todos esses olhares e muito ricos. Então, parabéns para a Valéria, que empreendeu essa curiosidade em Fernanda, e Fernanda, parabéns pelo olhar tão cuidadoso e atento. Passo agora a palavra para a professora Mônica para fazer as considerações, e Valéria fique atenta também para, né, interagir, assim como Fernanda deixou à vontade para você interagir. Ok, bom dia a todos novamente, bom dia Valéria, aos meus colegas da banca. É um prazer imenso estar aqui nessa banca hoje, né, dividindo não só aí o júri, digamos assim, com as colegas queridas, mas também participando mais uma vez aí da avaliação de Valéria. Eu gostaria de destacar e dar parabéns à Valéria, não só pelo trabalho, mas também pela trajetória dela de vida e profissional. Eu acho que Valéria chegou até aqui com louros de vitória por esforço contínuo e pessoal, né? Muitos obstáculos ela superou para estar aqui hoje, nesse momento, e a gente deve celebrar esse momento, né, importante, porque não é para todos, não é? Nem todo mundo consegue chegar, né, até essa etapa final e fazer um trabalho tão bem feito, uma contribuição de peso como essa. Então, de antemão, Valéria já tem todos os nossos parabéns, né, por ter alcançado esse feito. E depois disso eu vou fazer um apanhado muito geral sobre o trabalho e, em seguida, vou indicar algumas partes pormenorizadas. No entanto, vou deixar de fora aquilo que a minha colega Fernanda, né, nossa querida ex-aluna e profissional brilhante, já pontuou, né, com seu olhar atento. Então, não vou repetir, né, só talvez frisar um ou outro aspecto. Pois bem, então, eu fiz duas contribuições em termos de avaliação. Eu fiz umas observações no seu texto e elaborei uma espécie de parecer, que eu não vou ler todo, mas depois eu envio para você e para sua orientadora. Bom, primeiro destaque que eu queria fazer é que você está de parabéns pela evolução gigantesca do seu trabalho. O trabalho que você apresentou na sua qualificação era e esse é completamente diferente, tem um valor agregado impressionante. Eu fiquei realmente espantada com a evolução do seu trabalho e muito satisfeita com isso. Eu percebi que todas as observações que a banca fez na hora da qualificação foram acatadas e você ainda foi um pouco mais além. Então, lhe dou os parabéns. Outra parte interessante de destacar é que existe um equilíbrio muito interessante entre a parte teórica e a parte prática. Então, assim, não está, apesar da gente perceber na sua apresentação a sua empolgação quando você fala da sua prática e da sua motivação e vontade realmente de fazer implantar, né, o seu produto aqui que você traz, mas é feito um equilíbrio muito interessante porque você não teve preguiça de ir às fontes de informação, de fazer o levantamento bibliográfico, e eu arrisco a dizer que o seu trabalho não ficou só no campo da pesquisa bibliográfica, não. Como você trouxe muitos conceitos operatórios importantes, eu arrisco a dizer que foi realmente até uma revisão sistemática da literatura, porque você trouxe desde os aspectos históricos, aos modelos, aos protocolos e às tendências, né, no campo. Então, parabéns para você. Bom, e agora algumas observações muito pontuais. Eu fiquei confusa, Valéria, quanto à denominação da escola. Eu percebi lá no seu texto que o nome correto da escola é Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias. No entanto, o nome popular, digamos assim, é Escola Agrícola de Jundiaí. Mas se foi modificado esse nome, então ele precisa ser indicado no trabalho, e ele precisa ser referido com o nome correto em todas as instâncias do trabalho. Por quê? Lembre-se que o seu trabalho, né, quando o seu resumo, quando ele vai ser colocado aí numa plataforma aí digital de teses e dissertações, ele vai ser indexado. E vão existir palavras-chave, então vai haver
uma confusão na recuperação da informação. Se a gente trabalha tanto com o encontro das informações, isso precisa ser observado. Então, uniformizar o título da escola, e eu também acrescentaria o nome Rio Grande do Norte no título, porque também pode ocorrer aquele fenômeno chamado dispersão léxica, porque tem Jundiaí em São Paulo, então precisa indicar que é Jundiaí no Rio Grande do Norte, ok? Bom, em relação a... Sim, pode falar. Com relação ao nome, certo? A escola agrícola de Jundiaí, se você procurar em várias academias especializadas aqui, mas ninguém sabe, né? A escola, porque essa unidade ela foi criada há pouco tempo, né? Devido aos cursos que chegaram lá, de zootecnia, agronomia, né? Aí, assim, todo mundo só conhece como Escola Agrícola de Jundiaí. Quando fala na questão dos cursos técnicos, né? É utilizado. Lá na escola, você vai encontrar o nome lá na frente, Escola Agrícola de Jundiaí. Não vai encontrar uma unidade acadêmica, né? Tá certo, perfeito. Então, essa sua explicação até justifica, mas tem que ver se nos documentos oficiais, nas resoluções, os documentos que instituem a escola, se eles utilizam escola agrícola, se eles utilizam outra nomenclatura, porque vai dar margem à confusão. Eles precisam, aos poucos, se eles mudaram o nome, eles precisam acatar o nome, né? Mas aí é uma coisa a se pensar, que depois você vê, na hora de você publicar, na hora de você depositar, você pode fazer uma nota de rodapé, né, explicando essa situação. Mas fica estranho, porque você menciona que mudou o nome, mas você se refere ao nome anterior, né? Ok. Depois você dá uma explicada que fica legal. Em relação ao abstract, se você tiver tempo, eu sugiro que você faça com um profissional, até para evitar as traduções literais que podem prejudicar o seu trabalho. Porque lembrando também que o abstract vai ser inserido numa plataforma digital, numa base de dados, e se você trabalhar com as citações literais, por exemplo, o conceito de competência da informação foi traduzido literalmente, e não é information competence, é information literacy, né? Então, quando a gente utiliza um tradutor automatizado, às vezes ocorrem essas discrepâncias. Então, um trabalho tão bem feito como o seu precisa estar bem feito 100%, certo? Então, eu sugiro outra hora que você puder rever o abstract. Pois bem, então, em relação às outras partes, eu gostei bastante da introdução, acho que tem todos os elementos necessários, a motivação está muito bem explicitada. No entanto, às vezes você precisa revisar algumas passagens que você, por exemplo, como na página 17, aí que em uma passagem, quer dizer, pode até mudar as páginas, né, porque a gente vai fazendo as observações no Word, pode alterar, mas numa passagem que você diz assim, informação está relacionada ao analisar e aprender ao longo da vida. Analisar o quê? Então, algumas coisas que você pode pontuar. Eu já indiquei aqui para você. Você também já menciona de cara os aspectos do comportamento informacional, já como se o leitor soubesse o que é isso. Então, ou você traz alguma definição com suas próprias palavras sobre o comportamento informacional e depois você passa a mencionar, porque ficou jogado aí no texto. Esclarecer melhor por que este público e não outro. Eu achei a questão de investigação um pouco confusa e eu fiz uma sugestão para você, para você simplificá-la. O objetivo da questão de investigação está excelente, mas do jeito que você colocou, está um pouco confuso. Como o estudo do comportamento e das habilidades informacionais, aí você fala de habilidades e não competência em informação. Na busca da informação pelos alunos dos cursos de ensino técnico, pode contribuir. Então, seja mais direta. Como contribuir para o desenvolvimento de competências com vistas, sabe? Então, ser, às vezes, um pouco mais direta. Concordo com a professora Fernanda que você deve modificar os verbos nos objetivos específicos, inclusive eu reparei que você fez isso na sua apresentação. Então, se você alinhar como você colocou na sua apresentação, em vez de analisarmos, analisar, ou então verificarmos, verificar. Então, ser mais direta nisso aí. Bom, em relação ao referencial teórico, eu estou super satisfeita com a quantidade
e a qualidade, né, dos autores que você traz para conversar no seu texto. Você realmente não teve preguiça, você acatou tudo que foi sugerido e foi além, né, desde a sua qualificação, e você realmente fez essa revisão exaustiva aí, indicando as principais fontes. No entanto, como a professora Fernanda, revise algumas citações que ora são indiretas, apontadas como indiretas e na realidade são diretas, ora ficou faltando o complemento da citação, então eu mencionei esses aspectos ao longo do texto. E também, eu concordo, eu percebi que você teve alguma dificuldade em utilizar um só termo para se referir à competência em informação, porque quando é muito difícil, eu já escrevi sobre isso, e eu tive a mesma dificuldade. Quando a gente vai estudar o histórico da competência em informação, ele não se chama competência em informação, chama information literacy. Aí, daí a pouco, o outro autor chama competência informacional, o outro chama competência em informação, o outro chama alfabetização. Então, realmente é muito difícil. E você até fez o que eu gostaria que você fizesse, que é anunciar qual é o termo preferido. Só que eu acho que você deve fazer isso na introdução, tá certo? Porque você colocou todos os verbos e todos os nomes, mas você só anunciou isso lá na frente. Então, volta 2 casas e lá na introdução você anuncia qual é o termo preferido. E por você ter se apoiado na literatura para uso dos termos, ora você mesmo confunde o leitor, ora você chama alfabetização informacional, ora você diz que é competência em informação, ora você chama de information literacy. Então, você pode se referir quando a essa duplicidade ou esses vários termos nas citações, mas não na sua fala, entendeu? Quando você está falando, né, Valéria, comentando, você pode se referir ao termo competência em informação, que é o que você abraçou, que até, na minha concepção, o mais correto. Mas, às vezes, você também chama coinfo. Então, assim, uniformize isso novamente, tá certo? Não sei se você vai ter tempo de fazer tudo isso, mas se você puder fazer esse esforço, fica interessante. E, às vezes, você teve cuidado de historiar tanto e colocar todos os pingos nos is, mas tem uns elementos que estão um pouco redundantes, que se você cortasse do texto, não causava prejuízo, não. Bom, que mais? No item 2.1, competência, informação, concepções terminológicas e conceituais. Que mais? Eu gostei demais, Valéria, que você fez uso dos quadros, isso foi uma recomendação forte que a gente fez, e ficaram maravilhosos. Né? Quem pegar seu trabalho vai ver toda a sistematização conceitual, as diferenças terminológicas, então isso está muito interessante. Eu concordo com Fernanda que talvez você, se você tiver tempo, você devesse comentar as riquezas, né, de dados aí que você trouxe por meio dos quadros. Lembrar, né, isso fica aí um apelo também para os outros que estão assistindo, toda vida que um quadro for quebrado, né, de uma página para outra, é necessário repetir o cabeçalho, especialmente em quadros extensos. Então, no Google, você jogando aí como repetir o cabeçalho, você aprende facilmente. Eu mesmo, toda vida que vou fazer, eu tenho que lembrar como é que é. Então, essa visualização fica melhor. Outro aspecto também é uniformizar o uso do termo N-tipo ou tipo. As novas tecnologias de informação e comunicação já não é um termo mais atual. Nem o termo tecnologias da informação e comunicação é tão atual assim. Muitos autores não chamam mais por esse aspecto e se referem a tecnologias digitais. Então, se eu fosse você, eu eliminava essas 2 siglas e passava a utilizar as tecnologias digitais. E falar em sigla, você não faz uso das siglas. Você, uma vez que você menciona por extenso, a partir de então, no seu trabalho, você pode fazer uso das siglas, porque fica mais dinâmico o texto. Bom, outra recomendação, eu estou cobrindo as partes que Fernanda
talvez não tenha falado, mas tudo que ela falou é muito interessante. Outra recomendação é toda vida que você se reportar a um documento, como o da ALA, o da American Research Libraries, você precisa indicar numa nota de rodapé o endereço. Eu não sei se você vai ter tempo de fazer isso, mas é interessante, porque você remete o seu usuário ao documento correto na íntegra, tá certo? Bom, adorei a parte da competência, informações, padrões e modelos, concordo com Fernanda que essa definição dos modelos pode ser trazida, né, em outro aspecto. Gostei também da parte do comportamento informacional, tá certo? Cuidado ao se referir que o comportamento informacional faz o estudo das necessidades dos usuários, as necessidades de informação, porque senão pode dar margem aí a entendimento de outras necessidades, né? Que não sejam só de informação. Então, seja um pouco mais precisa, às vezes, nesses aspectos. Deixa eu ver aqui. A questão dos estudos de usuário também concordo com Fernanda, mas talvez você deva enveredar pelo campo das práticas informacionais, que talvez seja uma variante que se alinhe bastante bem com o seu trabalho. E na página 47, não sei se é essa página, no item 3, você diz assim, dessa forma, temos que os estudos dos usuários não devem ser desenvolvidos considerando que o usuário é um sujeito passivo, e sim que ele é um sujeito com necessidades únicas e complexas, e que poderá contribuir com a formação do acervo. Aí, eu estou achando meio... não se sabe se você está se referindo ao profissional, ao usuário mesmo, mas essa parte está um pouco off, assim, em relação ao que você queria dizer. Tá bom? Gostei demais que você trouxe elementos da educação, da pedagogia, eu acho que só enriquece seu texto, parabéns por isso, e algumas outras observações eu vou enviar. Em relação à metodologia, eu acho que os procedimentos estão claros e objetivos, a gente percebe que é como se você tivesse uma checklist da metodologia, todo aluno que eu vejo nas bancas... pesquisa do tipo tal, cheque. Pesquisa do tipo tal, sabe? Existe aquele, né, modelo e você realmente ticou aí todos os quadrados, mas faltou, como Fernanda disse, essa articulação. Você teve o cuidado, né, muito importante de trazer as definições dos autores, mas você precisa dizer, então, ela é assim porque na faceta X da minha pesquisa eu analisei a quantidade de respostas assim, assim, assado, eu trabalhei com essa análise assim, assim, assado, então precisa especificar um pouco mais sobre isso. Também acho que na parte... quando você inicia cada parte, você tem o cuidado de descrever essa parte, mas às vezes é exagerado, então são as gorduras aí no texto que você pode tirar. Eu me incomodei um pouco como você se refere ao questionário. Foi feito um questionário. Que tipo de questionário, né? Quando você vai descrever o questionário, você tem que dizer aberto, com perguntas abertas, com tantas perguntas, foi semi-estruturado. Então, você tem que definir a natureza do seu instrumento de coleta de dados. E se reportar ele como questionário é um pouco simplista. Eu acho que quando você coloca assim, quanto aos objetivos da pesquisa, ela é classificada como exploratória. Não é os objetivos da pesquisa, quanto à natureza da pesquisa, ela é de natureza exploratória. Né? Os objetivos, em relação a isso, eu acho que você pode modificar. Eu acho, né, você vai ver com sua orientadora, mas eu acho que você pode incluir que você fez uma revisão sistemática da literatura. Porque você abordou fontes nacionais, fontes internacionais, você apontou os modelos, você enveredou pelo campo do comportamento informacional, a análise de sentimentos, a própria evolução do termo. Então, eu acho que você fez, sim, uma revisão sistemática da literatura, sabe? Então, você pode tirar partido disso, acho que agrega valor ao seu trabalho. E não nominar quais os periódicos você utilizou,
tão especificamente, porque você não só utilizou aqueles. Isso, para um avaliador, você pode dar uma munição errada para o avaliador. Aí o avaliador vai dizer, tá, quer dizer que você só leu três títulos de periódicos? Entendeu? Então, não precisa mencionar. Foram utilizados periódicos científicos e tal. Bom, outra importante observação é que a sua amostra, eu acho que ela precisa ser melhor qualificada. Eu acho que o melhor termo para você é a tipologia da sua amostra. E eu pesquisei, eu acho que ela se enquadra do tipo não probabilística por conveniência, tá certo? Então, esse tipo de amostra, não probabilística por conveniência, é quando a gente lança um questionário e a gente tem a população X e uma percentagem dessa população responde. Então, assim, foi uma amostra que é aleatória, né, estratificada, mas ela não é só escolhida, assim, né, com intenção. São as pessoas que aparecem e que vão responder ao seu questionário. Então, você deve acrescentar isso na definição da sua amostra. E isso aí até fica muito bem alinhado com essa citação aí que você colocou de Flick, 2013, que ele colocou aí sobre as definições de universo e amostra, tá? Eu acho que aí na metodologia também tem muita subseção, não há necessidade, pode agrupar mais as partes, tá? E, quem sabe, você não pode acrescentar, outra coisa para você anotar e ver com sua orientadora, se você não fez, Valéria, análise do discurso, ou pelo menos uma análise simplificada do discurso, porque você trabalhou com questões abertas, para várias questões, para os professores, para os alunos, e você trabalhou em cima das falas dos sujeitos. Então, verificar se não existe algum alinhamento entre isso e a análise do discurso. Ok? Ok, vou resumindo. Na seção 6, eu acho que ela não deve se chamar análise dos dados docentes. Você não está analisando os dados docentes. Você está analisando os dados dos questionários por parte dos docentes, porque você não vai analisar de onde eles nasceram, quais são os dados pessoais deles. Então, eu sugeri aí depois uma modificação. Eu acho que nessa seção você pode eliminar o primeiro parágrafo e não fazer subseções. E outra questão que a Fernanda já tinha levantado, eu achei também peculiar a forma como você trouxe para dentro das análises as questões. Isso é diferente do que eu já vi por aí. Não que seja errado, não precisa ser tudo igual. Se Valéria escolheu ser dessa forma, tudo bem. Mas, às vezes, na leitura, confunde um pouco, porque você traz a questão e os resultados embutidos aí todos juntos. O mais normal é trazer o questionário em anexo, como você trouxe, e apenas os gráficos. Perfil do aluno, perfil do docente, sabe? Aí o gráfico e o título do gráfico já está indicando qual é a faceta de informação que você está analisando. Porque fica mais objetivo. Eu bati o olho, estou vendo que aquele gráfico, cujo título é aquele, se reporta a questão 1. Eu não preciso ver a questão 1 novamente, entendeu? E você trouxe, inclusive, da mesma cor do texto. Eu até, na revisão que eu fiz do seu trabalho, eu coloquei em negrito, até para eu entender o que era uma e o que era outra. E alguns resultados você descreveu em forma corrente, né, em parágrafo, e são resultados estatísticos que precisam ser formados, tendo um display em forma de gráfico mesmo, certo? Então, eu fiz algumas sugestões nesse campo aí. Concordo também com Fernanda que você teve o cuidado de rebater com a literatura os seus resultados, isso aí é fantástico. Mas alguns são desnecessários, como a própria revisão do conceito de competência e informação. Você já cobriu isso exaustivamente na parte teórica e com muita propriedade, então não precisa
né, todas as questões, você fazer esse cruzamento, tá certo? E agora eu vou caminhando aqui para o final. A proposta de intervenção é muito interessante. Eu acho que você deve colocar nas suas considerações finais que ela é uma proposta, apesar de ter sido desenhada para o seu contexto específico, a sua realidade, ela é uma proposta transversal a outras bibliotecas, outras unidades de informação do mesmo tipo, e outras, até unidades de informação universitárias, de outras instituições. O bibliotecário que quiser pegar esse seu know-how aí aprendido ao longo do mestrado, ele pode pegar a sua oficina e implantar com muita propriedade em outros contextos. E isso, eu lhe dou os parabéns, porque um dos objetivos do mestrado profissional é desenhar produtos de intervenção de determinada realidade, mas que podem ser extrapolados para outros locais. Então, você traz um contributo aí transversal importante. Veja que a última dissertação contemplada, né, em segundo lugar, mencionada lá pela ANSIB, trouxe justamente uma proposta, né, de auditoria de informação que pode ser replicada em outros lugares, e por isso que ela ganhou o prêmio. Então, você deve tomar partido desse aspecto da sua proposta e deixar isso bastante claro nas suas considerações finais. E eu ainda proponho, você veja com sua orientadora, uma outra modificação. Eu não acho que você deva chamar a sua proposta e trazer só a oficina. Eu acho que você deve chamá-la de outro nome, um nome mais glamouroso, que seria um treinamento de usuários ou uma proposta de implantação do fomento à competência em informação. Eu acho que esse é o título da sua proposta. E esse fomento, né, ou implantação de habilidades, ou, não sei, você vai achar aí um nome, né, com um marketing mais apelativo do que simplesmente chamar de oficina. Porque Valéria estudou aí, não sei, um ano inteirinho de disciplinas, fez uma qualificação, passou 2 anos estudando para formular uma oficina. Você não está só formulando uma oficina. Porque qualquer pessoa, outro bibliotecário, não precisava passar pelo mestrado para formular uma oficina. Então, você, na realidade, por meio dessa oficina muito bem feita que você está propondo, você está propondo algo além disso, você está propondo a implantação de um serviço dentro do setor de serviço de referência na sua unidade de informação, que é uma capacitação, um fomento às habilidades de competência informacional. Então, é essa a sua proposta. Então, é simplista dizer que sua proposta é oficina, você fez mais do que isso, sabe, Valéria? Ok, então vamos lá. Só um momento aqui, que eu acho que eu tirei o layout aqui. Deixa eu colocar o layout normal. Vocês estão me escutando bem? Sim, Mônica. Ok. Por fim, Valéria, eu recomendo que você faça aquelas revisões gerais do texto, não é? Você confira realmente se todas as informações que você citou estão nas referências, porque eu acho que passou uma ou outra, porque você trabalhou com um referencial teórico bastante robusto. Eu recomendo que você faça aquelas revisões gerais, né? Depois de terminado, sempre tem alguma coisinha que passa. Revisar essa questão das citações indiretas, que às vezes são diretas, e também indicar nas referências os links para acesso aos artigos. Porque você fala tão bem de fontes de informação, de acesso à informação, de competência informacional, então você tem que auxiliar o seu leitor a encontrar, né, as informações que você dispôs. Então, se puder até encurtar os links também, fica interessante. É um pouco de preciosismo de minha parte, mas eu acho que agrega valor ao seu trabalho. E, por fim, são essas as minhas observações. Como eu disse,
é um complemento da fala da professora Fernanda, e eu vou depois enviar os pareceres, né, o parecer e o documento comentado. Dou os parabéns a você, seu trabalho está excelente, só precisa realmente dar essa lapidada, esse toque de Midas aí para ele ficar fantástico. Parabéns para vocês. Todas as duas estão de parabéns. Muito obrigada, Mônica, pelas considerações. Valéria, quer comentar alguma coisa em relação aos... Eu tenho só para, né, também livrar aí a pele de Valéria, que algumas coisas fui eu que opinei, por exemplo. Eu achei que tinha muito gráfico, eu disse, Valéria, está muito gráfico aqui no seu trabalho, vamos cortar, tem coisa que dá para fazer só textual, e aí a gente, né, fez uma revisão assim, né, uma enxugada nos gráficos, eu estava meio incomodada com aquele monte de gráfico, mas aí a gente, eu acho que vale a pena esse olhar mesmo, de, como a Fernanda tinha colocado, está muito pá, questão 1, questão 2, questão 3, foi uma parte mais complicada, assim, né, eu acho que o cansaço, aí veio a pandemia mesmo nessa época, enfim, mas muita coisa aí, e outra coisa que eu também fiquei aqui, já para compartilhar, eu não sei se seria, Mônica, essa proposta de ser da amostra, a não probabilística por conveniência, porque ela tinha um foco, ela escolheu um curso, né, entre os vários da escola, ela escolheu um. A expectativa era que todo mundo, né, e inclusive seria presencial, ela ia ficar tipo um general, botava o questionário e ia meio que dar uma pressionada para ser 100% de resposta. Mas, enfim, né, veio a pandemia, mas assim, a gente vai conversar sobre essa questão, mas muita coisa assim foi minha intervenção mesmo, em relação a o que entrar, o que sair, o que cortar, né? Mas enfim, vamos conversar, né, Valéria? A gente vai ter um momento aí de sentar o pós-defesa, mas de antemão agradeço demais o olhar cuidadoso de Mônica e de Fernanda, que dedicaram um tempo, né, para fazer essa lapidação, né, como foi colocado. É um trabalho robusto. Falar um pouquinho aqui de Valéria, dessa trajetória, que eu conheço Valéria desde a graduação, né? Graduação, especialização, mestrado, que são um doutorado, né, Valéria? Eu acho que o ponto mais marcante, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo que deu aula para a Valéria, né, para a Mônica, para quem mais deu aula, e para os colegas que estão aqui, são testemunhas da dedicação e competência de Valéria em relação à rigidez, né? Cumpria sempre o cronograma, se o trabalho tinha que ser tal dia, antes já estava pronto, trabalhando, não teve licença, né, Valéria? Dando conta de trabalhar, morando em outra cidade, viajava todo dia para dar aula, era a primeira a chegar, nunca atrasou, nunca faltou, então isso tudo traz a Valéria assim sabe, ela, além de escrever, de fazer o feijãozinho com arroz, como dizia nosso orientador, né, Mônica? Quer dizer, o meu orientador, que você conhece, o Armando Malheiro da Silva, além de fazer o que era para fazer, ela fez a mais, ela fez com primor, com dedicação, né? Ela não teve corpo mole em nada, né? Então, Valéria foi uma lutadora, fez a trajetória toda com muito esforço, né, sempre, mas cumpriu tudo, Valéria, foi muito bom. As dificuldades acontecem e é por isso que a gente estuda, a gente nunca para de estudar. Eu, Fernanda, Mônica, e quem mais quiser estar sempre atualizada, nós todos somos alunos, sempre, a gente está sempre aprendendo, e quando a gente para é porque a gente desistiu já, né? Não vai pescar. E mesmo você tem que aprender a pescar, né? Então, não deixa de ser aluno nunca. Então, a Valéria mostrou que nunca vai deixar de ter essa vontade de aprender, de melhorar o seu ambiente de trabalho e melhorar a sua vida, né? Porque está aí, né, se energizando, fazendo uso das articulações mentais, tem que escrever, tem que melhorar. E tudo que foi colocado aqui é para deixar o trabalho assim mais primoroso, né? As observações que foram colocadas, né, foram maravilhosas, né? Então eu anotei o que podia aqui para não estar minimizando e digitando, então eu anotei, depois a gente vai sentar, conversar e, enfim, já tem gente dando os parabéns para a Valéria Malkin, enfim. Agora vai ser a hora de vou convidar a banca para eu abrir uma sala e eu vou compartilhar aqui o contato só para a Mônica e Fernanda entrarem